diante de Deus pelos santos laços do matrimônio. E isso representa um passo sério, um passo solene, como nós já dissemos. Não é brincadeira. O mundo fala outra coisa, mas nós sabemos que o casamento para o Senhor é um casamento para sempre, até que a morte o separe. E eu sempre falo isso, quando nós estamos celebrando o casamento, que eu tenho para mim que a aliança tem ecos eternos. Ecos eternos, porque quando eu estiver na glória, eu vou ver os filhos dos meus filhos. E quando eu olhar para os filhos dos meus filhos, eu vou lembrar que um dia eu tive uma aliança com o Joel aqui nessa terra. Então ela tem ecos eternos. Porque ela tem ecos eternos, eu posso olhar e decidir no meu coração que ela vai ser para sempre nessa terra. Em nome de Jesus. Então, que seja assim esta decisão no coração de vocês. Que vocês não deixem que se abra brecha nenhuma, em nenhuma condição, nenhuma condicional, nenhuma jurisprudência, para que esta aliança seja rompida. E assim vocês possam obedecer o que a palavra do Senhor diz aqui, quando fala: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É pesado o papel do homem, não é muito leve, mas é a ordem do Senhor. Ele não está falando para você amar a Valéria enquanto ela está assim, bonita, saudável. Ele está falando para você amar ela como Cristo amou a igreja. E quantas vezes nós, como igreja, somos falhos, mas mesmo assim o Senhor nos ama, e o Senhor nos santifica, e o Senhor está sempre intercedendo por nós na presença de Deus. E é isso que você tem que fazer. Você vai ter que estar colocando a sua esposa constantemente na presença do Senhor. Não somente ela, mas o seu filho e os seus filhos que virão, porque esse é o seu papel. Porque aqui está escrito, a palavra do Senhor diz isso. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, diz o apóstolo Paulo, e é muito profundo mesmo. Mas o Senhor está falando também a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com respeito. Quando o marido ama, nós respeitarmos ele é muito fácil, não é verdade? Quando nós somos amadas, nós nos doamos muito mais. E o que o Senhor espera de você, Valéria, é isso: que você ore, honre e ame também o seu marido. Trate ele com muito respeito, cuide dele, não menospreze ele. O respeito é uma coisa muito ampla. O respeito tem a ver com honra, o respeito tem a ver com devoção, o respeito tem a ver com amor, o respeito tem a ver com cuidado. E tudo isso a palavra do Senhor ordena aqui. Por isso, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas esposas, mulheres, e trate-as com honra, como a parte mais frágil, e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Muitas vezes, o homem não tem a resposta das suas orações, porque ele não tem tratado a sua esposa com honra. Está escrito aqui. Então, se o marido tratar a sua esposa com muito amor e honra, e colocar as suas orações e petições no altar do Senhor, o Senhor não deixará faltar na sua casa.
Amém? Então assim seja a palavra do Senhor se completando em você, Valéria, dizendo: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Mesmo que você às vezes queira ser a cabeça, ele é o cabeça, ele é o sacerdote, ele apresenta a casa também diante do Senhor. Você é a intercessora, você é a ajudadora, você é aquela que sempre está exaltando ele, porque a palavra diz assim: como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedecer à palavra de Deus, ele seja ganho sem palavras. Você não precisa ficar falando muito. A tua fala é de joelhos no chão ao Senhor. Quantas vezes nós nos ajoelhamos na presença do Senhor para que o Espírito Santo toque no coração do nosso marido? Aliás, todas as vezes precisamos fazer isso. E quantas vezes nós falhamos, mulheres, quando nós achamos que nós temos que ser o Espírito Santo, e nós não precisamos ser o Espírito Santo. Quando nós temos que falar, vamos falar com Deus. Quando você precisar falar, põe os teus joelhos no chão e fale com o teu Senhor. E o teu Senhor é suficiente para chamar a atenção do Ednei naquilo que ele está falhando. Amém? Isto é o que a palavra diz. Amém? Então, Ednei, você promete diante de Deus e destas testemunhas, pode olhar para trás agora. Não tem pouca gente, tem bastante aí. Amém? Você promete receber a Valéria como a sua legítima esposa, para viver com ela conforme foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la, na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem? Sim. Sim, prometo. Sim, prometo. Todo mundo é testemunha. Amém? Valéria, você promete diante de Deus e destas testemunhas, pode olhar as testemunhas, você não esquecer o rostinho de cada um, principalmente o nosso aqui. Receber Ednei como seu legítimo esposo para viver com ele, conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Sim, prometo. Então agora eu vou pedir que vocês se ajoelhem. Vou pedir que toda a igreja fique em pé. Este é o momento em que nós vamos abençoar a aliança deles. Vocês podem tirar a aliança agora. Eu agradeço a Deus que fez você pra mim, que me fez pra você e fez a gente se encontrar. Eu agradeço a Deus que nos predestinou pra Ele em amor e nos deu o dom de amar. Eu agradeço a Deus que fez você pra mim, que me fez pra você e fez a gente se encontrar. Eu agradeço a Deus que nos predestinou pra Ele em amor e nos deu o dom de amar.
tuas mãos, Senhor, como ministros da tua palavra, teu evangelho, sobre esses dois elementos de metais, que simbolizam, Senhor, a união de Ednei e Valéria. Senhor, essas alianças, que não têm início e não têm fim, fabricadas em ouro, um metal precioso, assim como é precioso para ti, Senhor, o casamento, essa instituição sagrada, Senhor, que foi, Senhor, instituída lá no Éden. Senhor, nós repreendemos da vida do Ednei e da Valéria todo e qualquer espírito, Senhor, de rompimento destas alianças, em nome de Jesus. Que o mundo espiritual ouça que neste momento, Senhor, Ednei e Valéria estão, Senhor, sendo, Senhor, aliançados até que a morte os separe. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Podem ficar em pé, agora vocês pegam a aliança. Você pega a da Valéria, você pega a do Ednei, e você repete estas palavras que eu vou dizer. Cadê o outro? Senão é isso. Usando esta aliança como símbolo de nossa união, eu me caso com você, unindo meu coração ao seu, a minha vida sua, e tornando-a participante de todos os meus bens. Pode pôr a aliança. Usando esta aliança como símbolo de nossa união, eu me caso com você, unindo meu coração ao seu, tornando você participante da minha vida por completo e dos meus bens. Agora segurem a mão do outro. Baixe os ombros, cabeça, baixe os ombros, como sinal de fidelidade. As promessas que vocês fizeram um ao outro, que o Senhor, o Deus eterno, Criador e Consolador do gênero humano, que é doador de toda a graça espiritual, de todo o amor, de toda a bondade, é autor da vida eterna, abençoe vocês dois, Ednei e Valéria, e a qual nós, em nome de Jesus, e com a autoridade que nos foi dada, nós neste momento declaramos vocês marido e mulher, até que a morte os separe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode beijar. Nós você
nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Que o Senhor